E tem polêmica aí, tem um ex-dirigente do Flamengo dizendo que Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo, e aí eu já pergunto a vocês se você aceitaria de volta no lugar do Felipe Luiz. Além disso, tem o Palmeiras contratando atacante que foi herói do Mundial do Flamengo, que o Flamengo tinha dispensado, e também o jogo de ontem, Flamengo dando mole, pecando pelo preciosismo e saindo só com o empate do Cruzeiro num jogo que não jogou nada. A gente vai falar os detalhes aí dessa partida e muitos outros assuntos, tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Sextou, ótima sexta-feira pra todo mundo. E começando com a agenda do Flamengo, que empatou ontem com o Cruzeiro, num jogo que a gente vai falar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Um joguinho bem safado, Flamengo jogando mal, chutando nada, querendo entrar no gol com a bola. Mas hoje tem treino às 3h30 da tarde, amanhã tem treino pela manhã. E amanhã, na parte da tarde e noite, o Flamengo viaja para Bahia, onde enfrenta o Bahia na Fonte Nova no domingo às 6h30. E vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, que foi mais um daqueles jogos que a gente sai pé da vida, com raiva, porque o Flamengo deu uns moles, deu muita chance para o Cruzeiro, que teve mais perigo até do que o Flamengo durante a partida, e do lado do Flamengo, quando atacava, ficava naquela, penteando a bola, trocando bolinha, sem arriscar os últimos passes ali. Na hora que tá na intermediária, muitas vezes tinha chance de fazer um passe que poderia dar errado e não fazia, tocava para trás. E às vezes é necessário arriscar, a bola vai bater em um, vai bater em outro. O Plata quase fez um gol ali num bate-rebate no segundo tempo, mas o Flamengo sem aquele dinamismo que é necessário, principalmente jogando com times mais fechados. O Cruzeiro, no finalzinho do jogo, ainda teve um jogador expulso, bem expulso, mas ele já estava bem fechado. O Cruzeiro estava claramente jogando no contra-ataque durante toda a partida. Mas o problema maior, na minha opinião, não é a ausência de Pedro. Na verdade, o Pedro nem entrou bem. Então, não é também falta de qualidade técnica, isso a gente tem de sobra, mas o que falta é chutar. Samuel Lino mais uma vez ficou naquela penteada de bola infinita e o pessoal já sabe que a primeira opção do Samuel Lino é o drible. Então ele pega a bola, a marcação já dobra em cima dele. E aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que atrair os jogadores e tocar, porque se tem dois em cima dele, alguém vai ficar livre. E aí cabe ao Felipe Luiz dar uma acertada nisso aí. Inclusive a data FIFA vem muito a calhar logo depois dessa partida contra o Bahia, porque o Felipe Luiz tem muita coisa para ajustar. E aí, quando eu falo essa parte aí do chute a gol, que falta muito, o Flamengo acaba fazendo os ataques e não finalizando muitas vezes, não acho que passa tanto pelo Felipe Luiz, tá? Inclusive ele falou na coletiva, a gente vai trazer aqui uns trechos, que ele pede para o time chutar, mas isso depende muito dos jogadores. Então, falta essa atitude dos jogadores. Não sei, será que é medo de ser vaiado, de ser xingado? Cara, se você tocar pra trás muitas vezes, também você vai ser do mesmo jeito. Então, não faz muito sentido ficar nesse preciosismo, nesse medo de chutar gol, de finalizar as jogadas. Então, espero que o Flamengo já nesse domingo, e principalmente depois da data FIFA, tenha outra cara nesse sentido. Mas, não dá pra deixar de falar também do senhor Ramon Abateabel. O árbitro da partida, picotador profissional, que provavelmente deve ter sido até contratado pelo Inter para picotar aquele papelzinho que eles jogaram lá, aquelas toneladas de papel prateado, a chuva de prata que eles fizeram na Libertadores. Ramon Abateabel devia estar ali, porque a especialidade dele não é apitar não, é picotar. Aliás, acho que o que ele mais odeia no mundo, depois do Flamengo, é claro, é futebol. Porque ele não quer ver jogo. A bola não rola com ele.
É o tempo inteiro parando o jogo. Ah, mas ele expulsou o cara do Cruzeiro. Expulsou, faltando 5 minutos, e ele fez o jogo exatamente como o Cruzeiro queria, que é o jogo travado. Depois da expulsão não teve jogo. Não teve jogo, esquece. Qualquer encostada era falta. E aí é pros dois lados, tá? Ele para o jogo o tempo inteiro. E é interessante pro Cruzeiro ter esse jogo parado o tempo todo. Então, ele fez de tudo para terminar desse jeito. E aí, no olhar geral de quem não tá sendo prejudicado, que é o Flamengo nesse caso, que precisa da bola rolando para acontecer alguma coisa, precisa que o juiz não marque qualquer toquinho, porque ele faz uma marcação-pressão, marca em cima, marca forte. Mas quem olha de fora, não, esse cara é muito rigoroso, muito bom. É horrível, é o pior árbitro do Brasil se bobear, junto com aquele Zanovelli. É horrível. E o principal é, quando ele vai apitar jogos em outros âmbitos, aí ele não é picotador. Tira time brasileiro da mão dele, ele não picota mais. E sempre é com essa postura que ele faz com que o Palmeiras tenha vantagem, curiosamente, supostamente, né? Porque tem que falar a palavrinha no final para não dar M depois. Mas o Ramon Abateabel, não tô tirando aí o fato do Flamengo ter jogado nada ontem, isso com certeza, mas não dá para deixar de falar desse cara. Não tem como deixar de falar. Vamos mudar de assunto. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã tiveram 72 mil pessoas vendo esse jogo. Olha, a torcida do Flamengo é sensacional, uma renda aí de quase 6 milhões de reais. Merecia um Flamengo mais agressivo, querendo mais, finalizando mais. Merecia um Flamengo muito melhor nessa partida. Tabela do Brasileirão, com o empate contra o Cruzeiro, o Flamengo chega a 55 pontos, fica a 3 de vantagem do Palmeiras, porém o Palmeiras tem um jogo a menos, vai fazer esse jogo a menos agora na data FIFA de outubro, e aí pode empatar com o Flamengo, mas lembrando que ainda tem um confronto direto em casa. Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã ainda antes do fim do campeonato. Porém, não está sendo tanta vantagem assim jogar em casa, porque o Flamengo já está há 3 jogos aí sem vencer em casa, empate com o Grêmio, empate com o Vasco e agora empate com o Cruzeiro também. Tem que ligar esse sinal de alerta aí, dar uma chacoalhada no time já para domingo e depois também na data FIFA rever todos os pontos, principalmente essa falta de finalização para o Flamengo voltar diferente. Trechos aqui das entrevistas depois do jogo. Léo Ortiz lamenta empate com o Cruzeiro e fala sobre a disputa pelo título do Brasileirão. A gente trabalha para vencer todos os jogos, independentemente do adversário, seja na nossa casa ou fora. Então, a gente não comemora empate. Felipe Luiz falou sobre a falta de chutes no time. Foi aí que eu falei do trecho lá no início do vídeo agora. Desde que eu cheguei aqui, a gente fala sobre isso. Todos querem que o time chute mais. A torcida, vocês da imprensa e eu peço para os jogadores chutarem, mas quem toma as decisões são os jogadores, tá aí. E eu concordo, tá? Assim, ele pode indicar, pode orientar, mas no fim das contas quem tá lá, quem vai chutar de fato é o jogador. Felipe Luiz explicou a ausência de Juninho na lista de relacionados. O Juninho é uma opção técnica. Agora eu tenho Plata, Bruno, Pedro e o Wallace que jogam de atacantes. Nesse momento, para mim, quando monto o time que vai jogar e monto o banco, tenho que montar as opções. Agora, ele citou aí o Wallace. O Wallace, para ele, também não existe, né? Morreu no fim do jogo com 2 substituições e não coloca o Wallace. Improvisa até o Papa de centroavante, o Wallace não entra. Vamos lá, vamos continuar. Felipe Luiz elogia Carrascal e ressalta as qualidades do colombiano. Ele gera vantagem pela qualidade que tem um domínio orientado esplêndido, enxerga os passes na frente, chega na área, finaliza bem, dá assistências e se sacrifica o tempo todo pela equipe. Isso o credencia a estar entre os titulares. E aí, de fato, o Carrascal tá jogando muita bola, tá? É um dos poucos aí que a gente pode ainda ressaltar. Claro, ele tá jogando muito bem, ele tá achando muito bem os companheiros, é um dos caras que conseguiu dar passe mais incisivo, passes mais decisivos. Agora, também
Sempre que tiver uma oportunidade, ele precisa dar um chutezinho a gol, porque ele chuta bem. Então, precisa mostrar essa qualidade também aí para a torcida do Mengão. Felipe Luiz sobre o desempenho de Samuel Lino. O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. No jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois em 3 dias teve que jogar contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. Não sei, não faz muito sentido. Se ele tá cansado, tá desgastado, como é que vai dar sequência de minutos e aí depois justificar que ele não tá bem justamente por causa dessa sequência, né? Enfim. Não faz muito sentido. Samuel Lino tá penteando muito a bola, tá prendendo muito a bola. Ele pode pentear, pode driblar, mas quando dobrar a marcação, quando fechar o cerco, solta, porque vai ter alguém livre, né, meu amigo? Isso aí não precisa nem ser nenhum gênio do futebol pra saber. Jorginho, após o empate por 0-0, falou o seguinte: acredito que nosso time fez um jogo que preparou, criou as chances, tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Acredito que foi um bom jogo no ponto de vista tático. Não foi. A tática do Cruzeiro foi muito mais bem aplicada, eles chegaram com perigo no contra-ataque, então o objetivo deles foi cumprido, que era pelo menos um empate e ter algumas chances, inclusive, de vencer nos contra-ataques, e foi exatamente o que aconteceu. Data FIFA pode ser importantíssima para o Flamengo, concordo totalmente, sem convocados no Brasil. Agora a gente tem que torcer para não ter tanta gente convocada assim no Uruguai. De repente, será que o Bielsa lá não libera o Arrascaeta, de repente? Não sei. O Uruguai está classificado já para a Copa do Mundo, então pode ser que a gente tenha uma boa surpresa. Espero que sim, mas do lado do Brasil, pelo menos, a gente não tem nenhum convocado, então é a chance do Felipe Luiz consertar o que tem aí de problema, esses pontos que o Flamengo precisa evoluir. Tomara que dê certo. E agora vamos falar do mercado da bola, porque tem o Palmeiras levando um atacante aí que era do Flamengo até pouco tempo, que fez gol em Mundial, muito importante. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá pro mercado da bola agora, porque Palmeiras acertou a contratação do atacante Felipe Tereza, que estava no Flamengo até um mês atrás. O Felipe teve o contrato rescindido com o Flamengo no fim de setembro, por conta aí de atitudes disciplinares. O Flamengo não entrou muito no detalhe de qual foi o tipo de indisciplina que ele cometeu, mas disse que foi esse o motivo dele ter saído, e aí com isso, ele já assina com o Palmeiras o contrato com o Clube Paulista, válido até o fim de 2027. O nome do Felipe Tereza, inclusive, já aparece no bid da CBF. E aí, vamos ver. O Felipe Tereza é bom atacante, ele fez o gol do título do Mundial aí do ano passado, mas cometeu alguma coisa aí na base que fez com que o Flamengo mandasse embora. Assim, confio que essa análise aí do Bruno Pivetti, com o próprio José Boto, com o coordenador da base, o português, tenham tido uma atitude correta e espero que de fato o que o Felipe Tereza fez seja passível de mandar embora, porque agora ele tá lá no Palmeiras, e é torcer para ele não ir bem lá. Ter sucesso na carreira, é claro, mas contra o Flamengo não. E tem a informação de que o José Boto segue trabalhando nos bastidores pelas renovações e a gente espera aí, a tendência é que ele acelere um pouquinho nessas negociações para, da metade de outubro em diante, depois dessa data FIFA, ele já se dedicar mais às contratações, a sentar, fazer as reuniões com os jogadores, para já trazer em dezembro, porque lembrando que ano que vem a gente já tem Brasileirão em janeiro. Então a tendência é o Flamengo e os outros clubes tentarem montar um elenco já para o início da temporada, porque esse início de temporada ficou ainda mais importante com o início do Brasileiro já em janeiro,
e a Libertadores, que começa ali normalmente entre março e abril. Porém, como tem Copa do Mundo, pode ser até que a Libertadores também fique um pouquinho adiantada. Vamos ver. A Arrascaeta muito próximo aí do anúncio da renovação, como a gente trouxe ontem. Teve essa mudança aí na extensão do contrato, que seria a princípio por volta aí de 3 anos, mas parece que pode chegar até a 5, ontem a gente trouxe 4 anos, fim de 29, mas pode chegar até a 2030. O Flamengo segue em negociações aí, mas bem próximo. A Arrascaeta já chegando em denominador comum em relação a salário, falta o ajuste só em relação a prêmios ali, detalhes burocráticos, comissão do empresário. Então, tudo muito bem encaminhado, próximo de ser anunciado. A Arrascaeta que precisa também se ligar um pouquinho mais, chutar mais a gol. Enfim, mas merece, é o maestro, tem que renovar sim, é a peça central do Flamengo. E agora, para fechar, teve uma entrevista lá no Mundo GV, o podcast do Getúlio Vargas, entrevista do Kleber Leite, um presidente antigo aí, dirigente do Flamengo, controverso, da época lá da engenharia financeira. Ele revezava muito com o Márcio Braga, né, que eram 2 presidentes aí icônicos do Flamengo. E ele deu essa entrevista e falou que Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo. Falou que se o Flamengo fizer uma proposta, ele volta. A declaração foi feita durante uma entrevista ao canal Mundo GV, conduzido por Getúlio Vargas. Kleber relembrou que o Flamengo chegou a negociar com Jorge Jesus em 2021, após a saída de Renato Gaúcho. Na ocasião, membros da diretoria viajaram até Portugal e se reuniram com o treinador, que pediu um tempo para decidir. Contudo, o clube optou pela contratação de Paulo Souza antes de obter uma resposta definitiva. E aí vem a fala de fato do Kleber Leite, dizendo que o Flamengo fez aquela negociação mais para jogar para a torcida. Ele já poderia estar no Flamengo faz tempo. Sabe aquela história de você correr para não chegar? O Flamengo correu para não chegar. Não queria. Na realidade, é isso. Não tenho nenhuma dúvida de que o Jesus aceitaria uma oferta do Flamengo aqui ou até mesmo na seleção brasileira, onde também perderam a chance. O treinador da vez era ele, afirmou Kleber Leite. Tem um detalhe a mais aí, que traz um peso para essas declarações, é que o Kleber Leite é amigo próximo do Jorge Jesus. Segundo informações aí, eles têm uma relação bem próxima, se falam bastante, então essa informação ele não tirou do nada não, tá? Ele com certeza tem falas aí, conversas com o Jorge Jesus que devem dar esses indícios. E aí eu pergunto pra vocês se você aceitaria o velhinho de volta. Agora, não tô falando fim do ano, nada. Se o Flamengo consegue uma brecha aí, agora é muito difícil que tá no Al Nassr lá, mas se acontece alguma coisa aí e ele vem, você aceitaria o Jorge Jesus de volta ou daria o crédito pro Felipe Luiz? Eu, sinceramente, não sei, mas eu quero ver nos comentários aqui a opinião de vocês pra gente discutir esse assunto durante o dia. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!